O Brasil foi sacudido por uma revelação explosiva dentro da Câmara dos Deputados. O perito criminal Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, trouxe à tona um esquema que ele chamou de mutirão de perseguição à direita. Segundo seu depoimento, dado diante da Subcomissão Especial de Combate à Censura, havia uma estrutura paralela dentro do próprio CI, onde reuniões secretas eram realizadas com representantes de gigantes da tecnologia. Nesses encontros, segundo Tagliaferro, diretores de empresas como Meta, Google, Telegram e YouTube recebiam ordens diretas para remover perfis considerados indesejados, sempre com um alvo bem definido: produtores de conteúdo conservadores e grupos de direita. O que choca é a forma como tudo era conduzido. Tagliaferro explicou que muitas vezes nem se aguardava a tramitação formal de documentos. Ele afirmou que existia uma rede de contatos diretos com executivos das plataformas, que recebiam pedidos de remoção antes mesmo de haver qualquer ordem oficial registrada. A gente encaminhava direto o ofício, às vezes até antes do carimbo oficial, porque o ministro queria rapidez na execução, relatou. Mais grave ainda, segundo o perito, quando alguma empresa hesitava, a ameaça era clara menos, havia risco de a plataforma inteira ser derrubada em território nacional. Diante dos deputados presentes, o clima foi de incredulidade. O deputado Gustavo Gayer, do PREI de Goiás, responsável por solicitar a presença do perito, questionou: quer dizer então que perfis eram derrubados não por ordem judicial legítima, mas por pressão e até ameaça de um ministro da Suprema Corte? Tagliaferro confirmou sem hesitar: sim, isso era prática recorrente. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, até que outros parlamentares começaram a pressionar por mais detalhes. A revelação mais explosiva veio quando o perito foi questionado sobre quem eram os executivos que participavam dessa engrenagem. Embora tenha dito que entregaria os nomes oficialmente à comissão, ele destacou um caso específico: Dario Durigan, que na época era diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. Segundo Tagliaferro, Durigan teria atuado diretamente nos pedidos de censura durante o período eleitoral. Hoje, ele ocupa um dos cargos mais estratégicos do país, secretário executivo do Ministério da Fazenda, considerado o braço direito do ministro Fernando Haddad. A ligação entre o passado de censura e a atual função no governo despertou imediata revolta entre os deputados presentes. Essa conexão levantou suspeitas de que a censura não teria sido apenas um ato pontual, mas parte de um projeto político maior. Para alguns parlamentares, a denúncia soa como a peça que faltava para ligar a pressão sobre as redes sociais ao cenário eleitoral. Estamos diante de um escândalo que pode mudar a história recente do Brasil. Se confirmado, é a prova de que houve manipulação direta durante as eleições, disse um dos membros da comissão. As declarações de Tagliaferro não pararam aí. Ele fez questão de ressaltar que, em sua visão, o ministro Alexandre de Moraes deveria ser investigado e responsabilizado criminalmente. Ele é um psicopata obcecado, que vê crime em tudo que não agrada à sua visão política. O verdadeiro criminoso é Alexandre de Moraes, afirmou em tom duro. Essa fala imediatamente repercutiu nos corredores da Câmara e acendeu um debate acalorado entre parlamentares, enquanto parte da oposição reforçava a necessidade de instaurar uma CPI específica para investigar as denúncias. Aliados do governo tentavam minimizar o impacto, classificando as declarações como narrativa política. Mas o tom do perito era firme. Eu prefiro dormir em paz, mesmo que isso custe caro. Meu dever é falar a verdade e mostrar o que aconteceu. Durante sua fala, ele também descreveu como os gabinetes do CI e do Supremo Tribunal Federal, sob influência direta de Moraes, se comunicavam de forma clandestina. Era um puxadinho, um gabinete paralelo, operando à margem da lei, adulterando documentos e orientando perseguições, denunciou. O termo gabinete clandestino foi repetido diversas vezes, reforçando a ideia de que não se tratava apenas de medidas emergenciais, mas de uma estrutura organizada para perseguir um lado do espectro político. Os parlamentares presentes não esconderam o choque. Deputados da oposição ressaltaram que os relatos de perda de passaportes, bloqueio de contas bancárias e exclusão de redes sociais de opositores agora ganhavam uma explicação plausível. Não eram apenas coincidências ou medidas isoladas,
mas parte de um processo coordenado. Agora entendemos como tantas pessoas foram caladas em pleno período eleitoral, declarou um dos deputados. Tagliaferro, por sua vez, garantiu que possui documentos e registros que podem comprovar suas falas. Ele reforçou que já havia levado informações semelhantes a outras comissões, mas reclamou que grande parte da imprensa insiste em ignorar o caso. Só poucos veículos independentes tiveram coragem de tocar nesse assunto. A grande mídia se nega a mostrar a verdade porque faz parte do mesmo consórcio de poder, afirmou. O nome de Dario Durigan, atual secretário executivo da Fazenda, surgiu repetidamente ao longo do depoimento. Sua ligação direta com os pedidos de censura, quando ainda era diretor do WhatsApp, foi apresentada como um exemplo claro de como a engrenagem funcionava. Deputados pediram sua convocação imediata para prestar esclarecimentos. Ele precisa explicar ao povo brasileiro como saiu de diretor de uma Big Tech para braço direito do ministro da Fazenda. É impossível ignorar essa ligação, declarou um parlamentar. O caso gerou imediata repercussão política. Enquanto a oposição comemorava o impacto do depoimento, exigindo investigações rápidas e profundas, integrantes da base aliada de Haddad buscaram relativizar as acusações, alegando que se tratava de ataques com viés político. Ainda assim, o pedido de convocação formal de Durigan já está em análise na comissão. O pano de fundo da discussão é ainda mais preocupante. Tagliaferro apontou que não apenas perfis foram derrubados, mas que houve manipulação no alcance de grupos inteiros durante a eleição. Isso significa que mensagens, postagens e até campanhas inteiras poderiam ter sido sufocadas sem conhecimento dos eleitores. Foi uma perseguição em massa, direcionada a um lado específico. A eleição foi maculada, afirmou. A revelação coloca em xeque a lisura do processo eleitoral recente. Se confirmada, será um divisor de águas na política brasileira. O deputado Gustavo Gayer reforçou o tom grave da denúncia. Não estamos falando de rumores, mas de declarações oficiais de alguém que viveu esse esquema por dentro. Essa fala ecoa entre opositores que veem, no caso, a chance de expor o que chamam de abuso de poder de autoridades, que deveriam zelar pela imparcialidade. No meio dessa tempestade, cresce a pressão para que o Congresso assuma protagonismo. Senadores e deputados da oposição articulam a criação de uma CPI exclusiva, capaz de convocar não apenas Durigan, mas também executivos de outras plataformas. A ideia é abrir uma devassa sobre como foram feitos os pedidos de censura e qual foi o impacto real sobre a liberdade de expressão no Brasil. A polêmica também repercutiu fora do país. Nos Estados Unidos, surgiram relatos de que o governo Biden pressionava empresas de tecnologia a censurar perfis conservadores. O paralelo imediato foi traçado. Se isso acontecia lá, por que não teria acontecido aqui? Tagliaferro confirmou que as pressões eram reais e que, em alguns casos, havia ameaça explícita de banimento das plataformas. Era um jogo de poder. Se não obedecessem, arriscavam perder o acesso ao mercado brasileiro inteiro, contou. O depoimento fortaleceu a narrativa de que houve perseguição direcionada e que a liberdade de expressão foi severamente atingida. Parlamentares presentes reforçaram que não se trata de proteger apenas um grupo político, mas de preservar um princípio fundamental. Se hoje cala a direita, amanhã pode calar qualquer cidadão. É a democracia que está em risco, declarou um deputado durante a sessão. O próximo passo será decisivo. Caso a comissão avance para convocações formais, figuras de peso político como Durigan e outros executivos terão que se explicar publicamente. A expectativa é de que, diante da pressão, novos documentos e provas surjam. Tagliaferro já sinalizou que está disposto a entregar registros que comprovem adulterações de documentos e comunicações clandestinas. Enquanto isso, cresce a sensação de que uma bomba política está prestes a explodir no centro de Brasília. A denúncia de que a censura foi usada como ferramenta política no período eleitoral pode mudar o rumo da história recente do país. A oposição promete não deixar o caso esfriar, enquanto a base do governo trabalha para conter os danos. No final do depoimento, Tagliaferro resumiu sua posição de forma contundente. Meu dever é denunciar, custe o que custar. Quem deve responder pelos crimes é Alexandre de Moraes, não os cidadãos que ousaram pensar diferente. Essa frase ecoou na comissão e deixou claro que a batalha está apenas começando. O depoimento de Eduardo Tagliaferro abriu uma ferida que já vinha sendo abafada. Pela primeira vez, uma voz de dentro confirmou publicamente que o Brasil
viveu um esquema estruturado de perseguição política com a participação direta de instituições e executivos de grandes plataformas digitais. A revelação de que Daryl Durigan, ex-diretor do WhatsApp e atual secretário executivo de Fernando Haddad, teve papel nesse processo é a peça que conecta bastidores de censura a cargos estratégicos do governo federal. A partir de agora, não há mais como ignorar o tema. O Congresso se vê diante da responsabilidade de investigar, convocar e esclarecer ao povo brasileiro como esse mecanismo funcionou, quem deu as ordens e quais foram os efeitos reais sobre o processo eleitoral. A democracia não pode conviver com zonas cinzentas, com gabinetes paralelos e decisões tomadas fora da lei. Tagliaferro encerrou seu depoimento reafirmando que seguirá denunciando, se for preciso, que me extraditem, mas não vou calar. Meu compromisso é com a verdade. Essa frase sintetiza o clima do momento, a sensação de que estamos diante de uma bomba política prestes a explodir, capaz de redefinir não apenas o futuro das eleições, mas a própria confiança do cidadão nas instituições. O cenário agora é de expectativa. Haverá convocações, virão novas provas, a oposição promete ir até o fim, enquanto parte da mídia prefere o silêncio. Mas no coração do Brasil, uma pergunta ecoa cada vez mais alto, né? Quem realmente mandava no processo democrático do país?